Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Estamos aqui para mais esse dia de reflexões, esse dia de número 4, o quarto dia da nossa campanha do mês da família, mês de maio. E o nosso tema é: minha casa será chamada casa de bênção. Nós precisamos, para que a nossa casa seja chamada uma casa de bênção, que as pessoas vejam a nossa casa como uma casa de bênção, é preciso que a gente esteja dentro da vontade, no centro da vontade de Deus, que a nossa casa, nossa família esteja no centro da vontade de Deus. Ontem nós vimos que para que a nossa casa seja chamada casa de bênção, para que as bênçãos realmente estejam na nossa casa, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver uma reflexão muito interessante que está em dois livros, 1 Samuel capítulo 7, 1 e 2 e 2 Samuel 6, de 9 a 11. Vamos ler 1 Samuel 7, de 1 e 2, que diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, que fica no outeiro, e ali consagraram a Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias ficou lá que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Agora, olha o outro texto, que está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9 a 11. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como é que virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar até a casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para Jerusalém, da casa do Edom, Obed-edom. Então, queridos, o que a gente quer meditar aqui nessa noite? A nossa meditação é sobre a seguinte pergunta: por que a mesma arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos e não aconteceu nada? E a mesma arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E Deus abençoou a casa dele, ou seja, toda a família dele e tudo quanto tinha. A nossa reflexão é: por quê que a arca de Deus estava na casa de Abinadab e não aconteceu nada? A arca de Deus estava na casa de Obed-edom e aconteceu bênçãos na casa de Obed-edom. Então nós queremos fazer algumas reflexões. A arca da aliança era a presença de Deus ali. A arca ficou 20 anos na casa de Obed-edom e não aconteceu nada. Na casa de Abinadab não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-edom fica 3 meses e a casa é abençoada. Queridos, o que aconteceu? Por que a arca não fez milagre, não abençoou a casa de Abinadab, mas abençoou a casa de Obed-edom? Aí a gente começa a pensar algumas coisas aqui muito interessantes, querido. Primeiro, Abinadab e sua família se acostumaram com a presença de Deus e deixaram de honrá-la.
Amados, olha que coisa interessante. Para contextualizar, a arca foi levada para a casa de Abinadab pelos filisteus. E quando chegou lá, eles não deram a mínima para a arca do Senhor. Eles até nos primeiros dias consagraram um dos filhos de Abinadab para tomar conta da arca. Mas só para tomar conta da arca. Às vezes, queridos, a palavra de Deus está na nossa casa e a gente elege, nomeia uma pessoa. Às vezes é a esposa, às vezes é o marido, mas só nomeia. A palavra de Deus, ela fica lá na estante a semana toda. E não é meditada, não tem uma meditação, não tem uma reflexão. Mas em outra casa, a palavra de Deus ali, ela é examinada com o pai, a mãe, os filhos. Aí vai ter uma diferença grande. Então, tem muita gente, querido, que está acostumado com a presença de Deus na sua casa. Já não faz mais nenhuma diferença. Eu sou crente, eu sou membro de igreja, eu sou crente há tantos anos. A presença de Deus está na minha casa, minha família é de Deus, meus filhos estão na igreja, minha esposa está na igreja. E aí se acostuma com a presença de Deus na sua casa. Tem muita gente que não percebe que Deus está presente e eles faz como se Deus não estivesse ali. Então, a casa de Abinadab acostumou simplesmente com aquela arca. 20 anos aquela arca na sala da casa de Abinadab. Tem gente que tem 3 anos, 1 ano que a Bíblia está lá na estante dele, na sala da casa dele, e muitas delas só abertas no Salmo 91, né? Só isso. Como se aquilo ali fosse trazer bênção para a sua casa. Mas precisamos estar ciente e consciente de que a presença de Deus está na nossa casa. O texto diz que quando a arca foi levada do arraial dos filisteus, foi guardada na casa de um levita chamado Abinadab, que era pai de Eleazar. A arca ficou muito tempo na casa de Abinadab. E quando Davi foi retirar ali a arca, significa que quando a arca chegou à casa deles, eles ainda eram crianças. Ou seja, aqueles meninos, um deles é Eleazar, que foi consagrado sacerdote, ficou ali. Ele era pequenininho, eram crianças. E eles cresceram ali brincando, passavam para lá e para cá e olhavam aquela arca e ninguém olhava, não ligava mais para aquela arca. Meus amados, tem muita casa que está assim. As pessoas não estão mais ligando para a presença de Deus. As pessoas não estão mais se importando com Deus nas suas casas. Eles estavam acostumados demais a ver a arca de perto. Era tudo tão comum que eles não viram problema algum em tocarem na arca quando eles foram levar a arca, quando Davi levou. Quando você está muito familiarizado com alguma coisa, você deixa de atribuir valor, passa a ignorar, porque aquilo fica rotineiro. Tem muita gente, queridos, que a presença de Deus se tornou uma rotina. Não muda nada, não tem um sobrenatural, não acontece nada de sobrenatural nessa casa. A oração é mecânica, as orações são mecânicas, o estudo da palavra é mecânico, as meditações são mecânicas. Ir à casa do Senhor é de uma forma mecânica. Então tem gente que está assim como a casa, tem família que está como a família de Abinadab. E aí, queridos, na casa de Obed-edom era diferente. Para eles, ter a arca na casa deles, cada dia era um prazer, era uma honra. A cada dia, a cada manhã, recebiam algo novo de Deus. Sabe por quê? Porque eles não permitiram, a casa de Obed-edom não permitiu que a arca de Deus fosse um móvel, como uma estante, uma televisão, alguma coisa. Eles todos os dias se prostravam e adoravam ao Senhor,
E eles eram abençoados todos os dias. Cada manhã era um prazer. A cada reunião de Obed-edom com seus filhos, eles estavam ali oferecendo sacrifícios ao Senhor, cultuando ao Senhor. Segundo, para Abinadab, cuidar da arca era um peso, uma obrigação. Tem muita gente, queridos, que está sendo crente por um peso, por uma obrigação. Tem filhos de crente que está indo à igreja por um peso, por uma obrigação, ou muitas vezes porque os pais estão forçando ir. Tem muito marido que vai à igreja por causa da esposa. Tem muita esposa que vai na igreja por causa do marido. É um peso ser crente. Ela queria estar lá na balada, ela queria estar passeando. Tem muita gente, estar na presença de Deus é um peso. E muitas vezes na sua casa servir a Deus é um peso, tanto que tem gente que é só crente na igreja, não é crente em casa. Então, para Abinadab, cuidar da arca era um peso. A arca em sua casa, certamente eles passariam assim. Não era um sinal de bênção, não era um sinal da presença de Deus. Depois ela foi levada, porque eles não valorizaram a presença da arca ali na casa de Abinadab. Queridos, essa reflexão, ela nos traz algumas coisas interessantes e algumas perguntas que precisamos fazer para você. Primeira pergunta: a arca de Deus está na sua casa? Porque a arca, ela representa a presença de Deus. Aquela arca ali representava a presença de Deus. Hoje, Deus está presente. E Ele diz assim na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A presença de Deus só vai estar na sua casa se você buscar. Se nós buscarmos, amados, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, como vimos na reflexão de ontem. Queridos, a presença de Deus precisa ser uma coisa extraordinária na nossa casa, na nossa vida. Não podemos ter um Deus morto, como muitas casas tem por aí, tem uma imagem lá, e ali de vez em quando acende uma vela, de vez em quando faz umas orações ali no pé daquela estátua. Não é assim, não. Deus é real, Deus é presente, Deus é um ser onipotente, onipresente, Ele é um Deus poderoso, amado. Você tem sentido a presença de Deus aí quando você está aí nessa quarentena? Você tem sentido a presença real de Deus? Ou você já se acostumou? Ah, eu sou crente. Ah, tá tudo bem. Você precisa, querido, ser como Obed-edom e não como Abinadab. Obed-edom, ele aproveitou os 3 meses que aquela arca ficou na casa dele. E ele fez que a presença da arca ali fosse algo extraordinário, fosse algo diferente. A casa de Obed-edom mudou toda a sua rotina, toda a sua maneira de fazer as coisas naquela casa por causa da arca do Senhor. Obed-edom, ele tinha a consciência de que a presença do Senhor estava na sua casa. Meu irmão, esposo, esposa, filhos, vocês têm certeza de que a arca de Deus está na sua casa? Vocês têm noção do que é ter a presença de Deus na sua casa? Você quer que sua casa seja uma casa de bênção? Você quer que as pessoas ao passarem dizem assim, naquela casa é uma casa de bênção? Você precisa valorizar a presença de Deus na sua casa. Você precisa valorizar Deus na sua casa. Aliás,
Você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a presença de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Muitas vezes você está se preocupado com trabalho, com riqueza, com comida, com lavar vasilhas, com limpar casa, mas não está preocupado com a presença de Deus. E é por isso que muitas vezes a sua casa não tem recebido bênção, porque você se acostumou com a presença de Deus. A presença de Deus não faz mais nada da sua vida, não faz mais diferença. E é por isso que você está deixando de receber a bênção do Senhor. Para concluir aqui essa meditação, queridos, quando você continua lendo esse texto, o texto diz que quando Davi foi lá buscar a arca na casa de Obed-edom e que levou para Jerusalém, o que Obed-edom faz? Obed-edom vai também para Jerusalém. Sabe por quê? Porque a arca de Deus, daqueles 3 meses, ficou na casa dele. Mas agora a arca de Deus estava no coração de Obed-edom. Obed-edom não se via mais longe da presença de Deus. Obed-edom não achava que a vida dele seria a mesma, longe da presença de Deus. Então, quando Davi levou a arca para Jerusalém, Obed-edom também foi. Sabe por quê? Porque a casa de Obed-edom não era as 4 paredes, era a sua vida. Queridos, Deus não fica habitando em paredes. Deus não está na sua casa, se ela seja grande, pequena, bonita ou feia. Deus está na casa que é você, em nós. E é por isso que Obed-edom disse: olha, eu não vou deixar a presença do Senhor, porque o Senhor, a presença dele, ela é real da minha vida. Ela é real. Eu sinto a presença dele. E o texto diz que quando Obed-edom foi para Jerusalém, e ali, sabe o que ele fez? Davi colocou como líder, um dos líderes do culto. Ele foi responsável por liderar a música e algumas coisas, porque ele era da família de Levi. Queridos, Obed-edom nunca mais saiu da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Obed-edom tinha consciência de que a presença do Senhor precisava estar na vida dele e não só na casa dele. Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus te abençoe nessa noite e que essa reflexão possa te mexer com você. Você tem percebido a presença de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa? Que Deus te abençoe e te dê um dia, uma noite de paz, um dia abençoado. E pense nessa palavra. Mande esse vídeo para mais alguém. Mande para os seus parentes. Faça com que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. É uma palavra de Deus, amado. É uma palavra liberada para você e para todos aqueles que verem este vídeo. Deus abençoe e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, meu querido.